Bem, eu não sou um palestrante, eu simplesmente conto a minha trajetória. E eu digo que a minha vida começou em 1898, quando meu pai nasceu. Meu pai gostaria de ser pianista aos 10 anos de idade, mas trabalho escravo do começo do século XX em Portugal, ele já trabalhava numa gráfica. Mas no caminho para a gráfica ele parava diante de uma janela e via uma aula de piano. Até que a professora um dia falou: se você quiser, eu lhe ensino a tocar piano. E ele ficou eufórico. 3 dias antes da primeira aula, ao colocar a mão na prensa, a prensa decepou essa parte da mão dele e o sonho dele morreu ali. 1948, com 8 anos de idade, eu iniciava meus estudos de piano, certamente para realizar meus sonhos e ajudar a realizar os sonhos dele. Parecia que eu levava jeito. 6 meses depois, ganhei um concurso nacional de piano, tocando obras de Johann Sebastian Bach. Aos 13 anos, começo minha carreira nacional, aos 18 a carreira internacional, e levando o nome do Brasil para todos os continentes, sempre procurando levar com a maior dignidade possível, tocando com as principais orquestras do mundo. Mas aos 26 anos, minha primeira adversidade. Eu estou no meu apartamento em Nova York, olhando o Central Park e vejo pessoas jogando futebol. Pela minha paixão pelo futebol, desço correndo. E qual surpresa? Brasileiros. Surpresa maior, brasileiros do time de futebol para o qual eu torço, que estava disputando o torneio de Nova York. Quando eu falo o nome do time, só eu levanto a mão: Portuguesa de Desportos. Aí eu falo para o técnico, Aimoré Moreira: se você quiser, eu treino junto. Num dos treinos, numa queda, uma pedra rompeu meu nervo ulnar. Em outras palavras, meu sonho morreu ali. Mas um dos maiores neurocirurgiões americanos, no New York University Hospital, fez uma operação que foi uma solução paliativa. E com dedeiras de aço eu continuei tocando. Quantos concertos eu acabava e tinha sangue nas teclas. Até que após um concerto no Lincoln Center de Nova York, no dia seguinte, a crítica do New York Times era negativa. Leio, releio, telefono para o meu empresário e falo: tudo acaba por aqui. Música tem que ser feita com perfeccionismo e emoção. Emoção ainda eu tenho, perfeccionismo não. Volto a São Paulo, vendo meus pianos, começo a estudar numa faculdade, mas logo depois eu encontro o nosso ex-campeão mundial de boxe peso galo, chamado Éder Joffre. Falo: você precisa recuperar o título mundial para o Brasil. Ele falou: já estou com 37 anos. Eu falei: mas se você quiser, eu serei o seu empresário. Para fazer uma história longa, curta, 1 ano e meio depois, ele recuperava o título mundial para o Brasil e um ex-pianista era o seu empresário. Quando eu vejo o juiz levantar a mão dele, eu digo para mim mesmo: eu sou um covarde. Esse homem recuperou o título mundial para o Brasil e eu não tentei o piano novamente. Compro um piano, começo a estudar. Eu já estava fora da mídia fazia um tempo. Logo que eu estou estudando, entra o zelador, bate na porta e fala: ouça, seu João, os vizinhos estão pedindo para o senhor parar, que está atrapalhando. Aí eu transformei o piano num piano mudo e continuei estudando. Quando eu me senti em forma, eu novamente voltei a tocar. Quando eu volto a tocar, meia hora depois, bate novamente o zelador na porta. Eu falei: meu Deus. Ele fala: seu João, o vizinho lá, o seu Oswaldo, e a síndica. Eu falei: já sei, estou importunando.
Falou, não, pedindo se o senhor pode tocar de janela aberta, porque eles não estão ouvindo direito. Eu falei, meu Deus, está na hora de voltar. Telefono para o meu empresário em Nova York e falo, marque o Carnegie Hall que eu estou de volta. Ele falou, mas o público já se esqueceu de você. Eu falei, marque. Ele marcou, chego 3 dias antes, são 2.800 lugares. E no dia do concerto eu não gosto dessa história de limusines, tomo o táxi em direção ao Carnegie. Quando chega perto eu vejo uma muvuca, eu falo para o motorista que era latino, o que está acontecendo? Ele falou, não sei qual que é o raio do pianista que está tocando hoje. Parou o trânsito. Eu falei, meu Deus, sou eu. Bem, 2.800 pessoas na plateia e o que nunca fazem no Carnegie Hall, mais 300 pessoas no palco. Foi a noite da minha vida. No dia seguinte, uma das maiores gravadoras me convida para gravar a obra completa de Johann Sebastian Bach. E a vida dos sonhos volta, gravando em Los Angeles e tocando pelo mundo. Mas após 7 anos, pela mudança de posição de mão que eu tive que fazer para voltar a tocar piano, eu fiquei com lesão por esforços repetitivos, e pela segunda vez tive que me afastar da música. Um período conturbado, mas após um tempinho um crítico escreve que como pianista eu também não tinha interesse. Perguntaram se eu iria responder. Eu falei, jamais respondi um crítico, é um direito dele. Mas no dia seguinte abro o mesmo jornal e vejo uma crônica bárbara do meu pai com 95 anos me defendendo. Vou na casa dele e digo, vou conseguir voltar. Com operações e fisioterapia, realmente, depois de 2 anos, lá estava eu de volta no Carnegie Hall e acabando a gravação da obra de Bach. Mas, saindo de um teatro na Bulgária, em Sófia, sou assaltado, uma lesão cerebral que comprometeu todo o lado direito, 8 meses no Jackson Memorial Hospital, em Miami, onde tem o maior centro de reprogramação cerebral. Depois de 3 meses, eu já estava fazendo umas 5 notas por segundo, chamo meus amigos para ver o progresso. Quando olho para eles, tinham lágrima nos olhos. Mas 1 ano depois, não é o mais importante, mas faz parte. Lá estava eu numa escala fazendo 21 notas por segundo novamente. Acaba a gravação da obra de Bach, volta à vida dos sonhos, mas vem um momento mais difícil da minha vida. Eu podia tocar, podia dormir, cada palavra que eu falava, eu tinha espasmos violentos. E os espasmos foram crescendo, desenvolvendo, e a dor era uma loucura. Até que os 2 médicos do Christopher Reeve, do Superman, chegaram à conclusão, Dr. Green e Dr. Young, que as células mortas nunca mais voltam. As que ajudaram o lado direito com a reprogramação cerebral estavam conectadas ao hemisfério da fala. Qual solução? Cortar o nervo, continuar com a dor, mas a dor não chegaria ao cérebro, mas eu perderia a mão direita. Durante 2 anos relutei, mas 15 minutos antes de entrar para um concerto com a Royal Philharmonic em Londres, telefono para os meus médicos nos Estados Unidos e digo, é o último concerto da minha vida, não aguento mais a dor. Faço um dos melhores concertos da minha vida. Quando acaba o concerto, eu beijo o piano, me retiro. No dia seguinte, tomo o avião para Nova York e foi a atendente da companhia aérea da British que chegou para mim e falou, assisti o seu concerto ontem, quando que o senhor volta
a Londres. Eu falei em breve. Aí que minha mulher percebeu uma lágrima no olho. No avião falei, não, nós estamos fazendo a viagem para fazer a operação e perder a mão direita. Faço a operação, perco a mão direita, começo uma carreira com a mão esquerda. Com a esquerda, roda a Europa, a Ásia, mas depois de 2 anos também um tumor eliminou a mão esquerda. Foi quando, aos 64 anos, 63 para 64, depois estava na 19ª operação, os médicos me dizem que nunca mais eu podia tocar piano profissionalmente. Eu parecia que tinha caído o mundo para mim. Mas, logo uma semana depois, tenho um sonho com um grande maestro que fala, vai estudar regência. Bem, no dia seguinte, às 7 horas da manhã, tomei a primeira aula de regência para fazer uma história longa, curta. Em 11 para 12 anos, já foram 1.500 concertos, já tendo atingido 13 milhões de pessoas ao vivo, não só em todos os grandes teatros do Brasil, alguns dos principais teatros do mundo, e ao mesmo tempo assumindo a responsabilidade social no país no qual eu vivo. Mas a vida não é feita só de tragédia. E antes de eu contar uns casinhos que aconteceram na minha vida, vou fazer uma peça de um compositor inglês, com o Renato Iocota, um garoto que começou comigo quando tinha 15 anos, hoje é um violinista extraordinário, Spala, da Baquiana Filarmônica Sérgio São Paulo, hoje principal orquestra da iniciativa privada na América Latina. Então vamos a Nigel Harris.
Mas a vida não é feita só de tragédia. E eu digo que quando eu tinha 18 anos, finalmente tive minha primeira namorada na cidade do Guarujá. E naquela época, nos anos 50, para chegar no Guarujá somente de balsa, e carros e pedestres na mesma balsa. E eu falei, eu não tinha carro, eu falei, me aguarde do outro lado da balsa, que às 11 horas pontualmente eu chegarei. Tomo o ônibus, desço na ponta da praia, começo a correr, e visualmente eu falei, essa balsa eu pego, dou a maior corrida da minha vida e alcanço a balsa. E para dentro da balsa derrubo umas 3 velhinhas. Aí um cara falou, rapaz, você está louco? Eu falei, como? Está percebendo? Essa balsa está chegando. E ninguém entendeu um maluco correr para uma balsa que chegava. E eu passava na adolescência o carnaval sempre no Palácio Episcopal em Botucatu. Meu padrinho era o arcebispo de Botucatu. Não era um retiro, mas os hóspedes ficavam no 2º andar, Dom Henrique no 1º. Na terça de carnaval, meus amigos me convidam para o baile à fantasia. Eu falei, não trouxe fantasia e fui dormir. Às 11h30 eu desço para tomar um copo de leite, passo em frente ao quarto do padrinho e vejo aquela batina maravilhosa. Falei, quem disse que eu não tenho fantasia? E lá fui fantasiado de arcebispo. Voltei, pendurei a batina, no dia seguinte estou na catedral, na missa, assistindo. Na hora da comunhão, naquela época era em latim, em vez de falar o termo latino, ele fala, porque durante a missa os confetes caíam. Ele só fala, vou falar com o seu pai. A próxima historinha, está no filme a próxima historinha. Eu peço desculpas às senhoras, as moças têm uma palavra não ortodoxa, mas aconteceu e essa história está representada excepcionalmente, só que em vez de em Cartagena foi representada em Montevidéu. Eu ganho um concurso internacional e começo uma carreira vertiginosa. Logo, um festival em Cartagena, na Colômbia, de lá eu já ia para Londres, Paris, e eu desço em Cartagena, e eu, perto dos 19 anos, eu era virgem, eu só pensava em tocar piano. Aí, quando eu tomo o táxi, eu começo a ver as moças do trotuar, eu começo a suar frio, falo para o motorista, e eu creio que para as relações de Brasil e Colômbia é muito importante que eu tenha um diálogo com essas chicas. O motorista olhava e falava, ih, meu Deus, ofendi. Não, um diálogo intelectual que vai se transformar em... O motorista olhava, de repente o motorista fala, pare, muchacho, eu tenho 50 e pico anos, você está querendo ir no de las putas. Eu falei, se não lhe causar transtorno. Ele falou, antes de ir para o hotel, eu vou parar em um bordel. Primeira vez, sim, meia hora, aguardo. Entro no bordel, a dona do bordel me apresenta uma moça, eu falo, eu sou brasileiro, vamos namorar? Ela fala, brasileiro, para namorar, me leve a Brasil, para quedar em Cartagena, $35. Meia hora depois, no motorista, falo, mire, vou quedar por acá. Aliás, foi uma lição para o resto da minha vida, porque respeitando princípios morais, nunca mais agredi uma sociedade local. E fiquei lá 4 dias e 4 noites. Quando os músicos me viam, falavam,
Juan Carlos, aonde está hospedado? Eu falava, tenho parientes acá em Cartagena. No dia do concerto, elas viram a minha foto no jornal Universal. Falaram, Juanito, você é o pianista. Queremos ir ao concerto. Eu falei, sem problema. De tarde, fui com a casaca pendurada para o ensaio. Paro no bilheteiro, falo, mire, meus parentes virão. E vou para o ensaio. O bilheteiro fala para o ajudante dele, este brasileiro é de uma humildade, tiene parentes acá em Cartagena, camarote do lado do bispo e do governador. Em vez de 5, vieram umas 15. Quando eu dou o primeiro acorde, eu escuto, dale, Juanito! Pararam de gritar depois de meio minuto, mas para mim foi um vexame, o concerto foi um sucesso, mas foi uma lição para o resto da minha vida. E a vida é feita de humildade. Atualmente, em qualquer lugar, fotografias, em aeroportos, na rua, porque o rosto acabou ficando conhecido. Às vezes a pessoa nem sabe, motorista de táxi passa, só grita, maestro, maestro, o cara nem sabe meu nome, mas já chama de maestro. Mas foi assim o jogo da Portuguesa, e os diretores, quando me vêm, fazem uma festa, e um diretor me apresentou para uma senhora e falou, sabe quem é este senhor? Ela falou, João Carlos Martins. Ela, João Carlos Martins, o maior intérprete de Bach no mundo. Ela, Aí ele ficou irritado. Falou, claro que a senhora não esperava encontrar João Carlos Martins, o maior intérprete de Bach no mundo, num jogo da Portuguesa de Desportos, no Canindé, da 2ª divisão. Ela, mais irritada, fala, é que eu não frequento barzinho, não. Eu falei, opa, não estou com nada. E a última historinha é tragicômica. Quando eu perdi a mão direita, conforme eu disse, comecei uma carreira com a mão esquerda. Com a mão esquerda corria a Europa, a Ásia, mas quando eu passava por países de ponta, eu procurava médicos para saber se podia reverter a mão direita. Todos falavam a mesma coisa. Não há nada a fazer. Aí, porque não tem músculo, aí comecei a ir na igreja, que eu acredito numa força superior e numa força interior. Mas o milagre não aconteceu. Finalmente fui parar num pai de santo. O pai de santo me recebe com um turbante, fala, qual a mão? Eu falei, a direita. Ele falou, a direita é mais fácil. Eu falei, mas que bom, meu Deus. Passou óleo na cabeça, no ombro, na mão, nos dedos, e passes e mais passes. Depois de meia hora ele falou, meu filho, Pai João nunca errou na vida. Pai João garante, em 1 ano, a tua mão está igualzinha à outra. 1 ano depois, fechou a esquerda. A única pessoa que não gosta que eu conte essa história é minha sogra, é minha mulher, porque quem apresentou o pai de santo foi minha sogra. Bem, qual que é a minha mensagem? Quando eu percebi que aos 64 anos eu podia ficar na música, eu falei para mim mesmo, eu tenho que, através da regência,
agradecer a Deus por continuar na música e assumir ao lado da música a responsabilidade social. Tudo começou por causa de um jovem violinista, colega deles, que eu já estava regendo fazia uns 6 meses, chegou para mim e pediu R$10 para comer um sanduíche. Eu falei, por quê? Ele falou, eu estou com fome. Eu falei, mas você tem talento. Eu vou formar uma orquestra jovem e você vai ser o primeiro violinista da orquestra. 2 anos e meio depois, ele estava em pleno Carnegie Hall, levando o nome do Brasil junto com a Baquiana Filarmônica. Quando eu penso, vocês viram até a fotografia de um jovem da FEBEM me abraçando. Esse jovem era uma quinta-feira, o pai chegou para mim e falou que ele tinha tido a liberdade. Na segunda, pediu para ficar preso mais 3 dias para falar obrigado. Ao mesmo tempo, quando eu penso que esses mesmos jovens, já com liberdade assistida, deixaram na portaria do meu prédio um bilhete escrito no Natal: Tio Maestro, Feliz Natal, a música venceu o crime. Histórias como essas eu tenho dioturnamente. Mas eu digo que o dia mais emocionante da minha vida foi quando eu voltava ao Carnegie Hall, dessa vez como maestro, e no Faustão eu digo, sábado estarei fazendo minha estreia como maestro no Carnegie Hall. Mas na primeira parte eu vou reger, na segunda, mesmo com 2 dedos, vou tocar coisas lentas de Mozart, naquele teatro onde eu havia tocado tantas vezes em condições normais. E se sair bem, essas 2.800 pessoas que lá estarão vão ouvir o hino nacional brasileiro. 2 brasileiros que viram pela Globo Internacional compraram no Câmbio Negro 2 ingressos e levaram escondidos 2 bandeiras do Brasil que era proibido no Carnegie Hall. Faço a primeira parte como regente, sai como eu quero, a segunda no piano como eu quero, volto para o bis e olho para a orquestra, falo hino nacional brasileiro. Quando acaba o hino, eu olho para a plateia e vejo 2 bandeiras do Brasil. E foi o momento da minha vida que eu agradeci a Deus por continuar na música e, antes de tudo, por ser brasileiro. Era esta a mensagem que eu queria transmitir a vocês.
E para encerrar, uma homenagem de São Paulo, a Golsat, ao Instituto Parar.